produtos usados para matar o mato, limpar terrenos baldios, eliminar pulgões de árvores, por exemplo, podem estar matando abelhas sem ferrão criadas dentro da cidade em Rio Preto. E os produtores que se dedicam a essa atividade estão percebendo já um prejuízo, porque colmeias inteiras já foram exterminadas assim, de uma hora para outra. As abelhas começaram a morrer há quase 2 semanas e a cada dia uma nova colmeia aparece sem vida. O Gleison já perdeu mais de 11 colônias. Uma tristeza muito grande, porque isso aqui é um trabalho que a gente faz com muito carinho e quando isso acontece a gente fica sem chão, né? Ele cria abelhas sem ferrão há 5 anos no quintal de casa. Esse tipo de criação, chamado meliponicultura, precisa de regulamentação de órgãos ambientais. E pode ser na cidade porque os insetos não ameaçam as pessoas, já que não ferroam. Há 2 anos, o Gleison também perdeu algumas colmeias. Na época, por envenenamento. Agora ele suspeita que a causa seja a mesma. Pela característica da mortandade, né? Não é uma colônia que morre, são várias colônias ao mesmo tempo e a mortandade acontece muito rápida. Vários outros meliponicultores de Rio Preto estão reclamando da mesma situação. Aqui, para você ter uma ideia, ficava uma colmeia. Isso aqui era lotado de abelhas. Agora, não tem mais nenhuma. Na árvore restou apenas o sinal de onde elas ficavam. Levamos esses casos para este professor de Zoologia e Botânica da Unesp. Segundo ele, vários fatores podem causar a morte dessas abelhas, mas essas ele não tem dúvida. Foram mortas por veneno, provavelmente usados em plantas onde elas se alimentam. Esse envenenamento ele vai necessariamente passar pelos materiais que essas abelhas coletam no meio externo. O néctar e o pólen das flores, eles coletam resina das plantas, podem coletar até pequenos pedaços de plantas. Isso significa que qualquer tipo de contaminação que você encontrar nesses ambientes, e elas coletando em grande quantidade, elas vão reunir dentro da sua colônia e, consequentemente, vão expor todos os indivíduos que estão ali. O professor faz ainda um alerta. É preciso um maior controle no uso de inseticidas, pesticidas e herbicidas, porque além das abelhas, nós humanos também somos vítimas dessa contaminação. Uma abelha acaba morrendo instantaneamente porque a dose que ela recebe, né, de uma maneira geral, é letal. Nós não temos essa dose, mas a gente não pode esquecer que a gente tem um efeito acumulativo no nosso corpo, um tipo de contaminação a médio e longo prazo. Pois é, a gente acabou de ouvir aí, esses venenos fazem mal para a nossa saúde também. A gente é que acaba não percebendo, no caso das abelhas, sem o ferrão o resultado é imediato, né? Elas costumam voar num raio de 500 metros. Então, se esses produtos são usados nessa distância, as colmeias podem ser contaminadas, exterminadas inteiras, como a gente viu. A Vigilância Sanitária de Rio Preto diz que quando é notificada, faz uma investigação rigorosa em casos assim, com punição prevista em lei. Então, quem tiver uma denúncia pode entrar em contato com a Ouvidoria da Saúde nesse telefone aqui, o 0800 7705 870, segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, contando aí, relatando algum caso parecido que está acontecendo também. O negócio lucrativo tem atraído cada vez mais a atenção de pessoas interessadas na produção de mel. A criação de abelhas sem ferrão, como a Jataí e a Amandaçaia, por exemplo. O mel produzido por essas espécies pode alcançar preços até 10 vezes maiores do que o mel das espécies convencionais. Essas abelhas aqui são as chamadas melíponas, tipo de inseto que não tem ferrão. Por isso, elas não picam ninguém. A palavra tem origem grega. Meli é relativo a mel. E ponas significa trabalho, esforço. Numa tradução livre, dá para dizer que essas abelhas se esforçam muito para produzir o mel. No continente americano, as abelhas que não têm ferrão estão presentes desde o México até a Argentina. Elas são nativas de regiões tropicais e subtropicais. O Brasil é o país que tem mais diversidade desse tipo de abelha, com mais de 300 espécies diferentes. O José Renato é especialista neste tipo de abelha. Ele também é produtor de mel de melíponas. O José Renato explica que os pequenos produtores rurais estão dedicando agora mais tempo e estudos para o manejo dessas abelhas sem ferrão. As mais comuns são a abelha Jataí e a Amandaçaia.
A jataí é uma das menores. As abelhas sem ferrão produzem menos mel em comparação às abelhas que picam, mas, por outro lado, o valor do mel das melíponas é muito superior no mercado. O mel de apis no atacado hoje, para o produtor vender em grande quantidade, vai ser a R$10 o quilo, que no varejo vai estar 30, 35. O mel de melípona no atacado é 100, 150 reais, que chega no varejo a 250, 300 reais. Então, proporcionalmente, também é mais interessante. O mel das abelhas sem ferrão tem mais água do que o mel das abelhas com ferrão. Por isso, é preciso fazer um preparo antes do produto ser vendido. Para que preserve essa qualidade dele, ou desidrata, ou pasteuriza, ou fermenta, ou tem que refrigerar para vender. Seu Ailton Fontana mora em Novo Horizonte, na região noroeste do estado. Há mais de 30 anos, ele se dedica à produção de mel. Começou do jeito tradicional, com as abelhas com ferrão. Mas agora ele descobriu outra fonte de renda importante no sítio, a produção de mel com as melíponas. O interesse pelo assunto chegou a um ponto que ele mesmo desenvolveu um tipo de caixa para a criação das abelhas e produção de mel. Isso aqui nós desenvolvemos, a abelha vai produzir aqui e nós vamos entregar para o cliente isso aqui, do jeito que a abelha produziu. A partir de R$200 já é possível adquirir uma caixa com uma pequena colmeia para dar início à produção. A maioria dos produtores começa por hobby e depois, com os resultados, vem o investimento em mais abelhas de espécies diferentes. O José Eduardo começou assim. Ele é advogado de profissão, mas um apaixonado por abelhas. As caixas das melíponas são pequenas. Elas variam de 12 por 12 centímetros até 20 por 20 centímetros na largura e comprimento. Em algumas, são colocadas uma película transparente para que o produtor possa fazer o manejo necessário. E o interessante é que, quando ela chega no nível de maturidade, ela já sai e ela pode criar outros enxames perto dela. Existe uma grande chance dela sair uma princesa dela, entrar naquela outra caixa e já virar uma colônia, uma nova colônia. Além da produção de mel, essas abelhas têm uma capacidade muito grande de polinização. O José Eduardo deixou algumas caixas com abelhas no pomar da família. O resultado na produção das frutas foi impressionante. Eu percebi que o pomar que eles tinham lá começou a produzir, tema que até 40% a mais. Então foi surpreendente. Eu falei, nossa, realmente elas ajudam de uma forma que nós não estamos acostumados, ou então que nós negligenciamos grande parte do tempo, né?